Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida. Eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo, tecemos comentários sobre a obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje, um tanto quanto desafiante, é ideologias. É possível não se contaminar? Ele vai tratar não só de questões coletivas, questões mundiais, como também de questões de como funciona a nossa própria mente. E já dando um passinho nesse tema, a gente lembra que Platão disse: as ideias governam o mundo. E a humanidade, se você olhar bem, ela é como um imenso rebanho que vai sendo tocado por pastores que são líderes políticos, líderes religiosos, líderes econômicos, líderes sociais, enfim. E a humanidade segue, adere, se identifica, não é? E tudo isso gera divisão. E a divisão gera conflito, gera guerra. Hoje eu fiquei surpreendido ao saber, por uma mensagem de WhatsApp, que a casa onde a HPB nasceu, que fica na Ucrânia, e era um museu dedicado a ela, está destruída. Está destruída por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, alguma bomba, algum míssil caiu lá e você vê a casa, aquele local onde ela nasceu, completamente destruído. E aí a gente acaba vendo que até mesmo em questões políticas, às vezes não é nem ideologia econômica, ideologia política apenas, você vê a guerra, a divisão e o sofrimento, e as ideias são mais importantes do que os seres humanos, não é? E aí a gente já vê de antemão uma questão que o Krishnamurti coloca assim como muito perniciosa, assim, para ele. Perniciosa, que é o chamado nacionalismo. O nacionalismo é pernicioso, quer pelo lado interno, quer pelo lado externo. Pelo lado externo, você vê uma guerra, né, como essa aí, com milhares e milhares de pessoas sendo mortas numa disputa de poder territorial como essa da Ucrânia e da Rússia. E, internamente, as pessoas se identificam com a ideia de uma nação. Assim como você se identifica com a ideia de um clube de futebol, você se identifica com a ideia de um partido político, você se identifica com uma ideia de uma nação, meu país. Onde tem a palavra meu, está contido o eu. E sempre que há uma identificação assim, ocorre a divisão da consciência. E essa divisão acaba gerando divisão entre as pessoas, entre os seres humanos. E a divisão atenta contra a unidade essencial de todas as coisas, a unidade da vida. Então, a gente acaba vendo que existem ideologias das mais diversas formas. Não é só a ideologia política de esquerda, direita, centro. Essa é a mais fácil de ser vista e percebida. Mas existem ideologias religiosas. Às vezes, dentro de um mesmo tronco religioso, você vê, por exemplo, antagonismo entre católicos e protestantes. Ambos adoram o mesmo Jesus Cristo, mas vão à guerra, como já foram algumas vezes, né? Então, a divisão na consciência, ela se estabelece a partir de ideias. E, segundo o Krishnamurti, as ideias são todas condicionadas. As ideias
podem ser boas para coisas práticas. Então, hoje nós vamos tentar aprofundar no tema das ideologias e nessa questão se é possível não se deixar contaminar por elas em nenhum nível. Isso vai requerer uma mente muito atenta, muito cuidadosa, que não toma partido, que não tem lados. Às vezes você fala isso, as pessoas começam a te chamar de isentão. O isentão é aquele que está sempre em cima do muro, né? Quando, na verdade, não é nada disso. Na verdade, o que cabe a gente questionar aqui hoje é se a vida tem lados. Porque se a gente fala em unidade da vida, unidade essencial que subjaz a tudo e a todos, será que a vida tem lados? Ou será que os lados são criados pela mente humana? Essa que a HPB, em A Voz do Silêncio, chama de a assassina do real. A mente é assassina do real. E quando a gente vê a questão ideológica, sempre há um conflito, um confronto, porque existem lados. Será que esses lados são reais ou são ilusórios? Essa é a questão que a gente vai tentar explorar hoje. E eu vejo que é muito fácil você se identificar com uma igreja, com um time de futebol, com uma nação, com um guru, né? Aderir, se identificar, se sentir pertencente a alguma coisa. Isso é um processo egóico, divisionista por natureza. Aí a questão fundamental é possível perceber esse processo de identificação dentro de nós mesmos e ver a ilusão que ele é e os problemas que ele causa? É possível tentar ver sem essas barreiras criadas pelo pensamento, sem esses preconceitos criados pelo pensamento, sejam preconceitos contra ou a favor do que quer que seja. Essa é uma questão muito profunda porque ela implica em compreender o funcionamento da nossa própria mente. Então, com essas palavras iniciais, eu passo aí para o Eduardo para ele já adiantar o nosso mergulho de hoje nessa pergunta. É possível não se deixar contaminar, Edu? O que você acha? É, Marcos, é um grande desafio, porque toda a nossa estrutura social foi construída em cima do divisionismo, dessa, assim, uma condição que naturalizou a divisão entre católico e protestante, entre católico e muçulmano, entre capitalista e socialista, direitista e esquerdista, e entre Flamengo e Fluminense. Enfim, são tantas, tantos grupos aos quais nós nos identificamos que surge, então, aquela pergunta que Krishnamurti comumente faz: por que será que o ser humano tem tanta necessidade de identificação? Né? Essa talvez seja uma questão fundamental. E num diálogo que ele desenvolveu com estudantes universitários, ele levantou essa pergunta: por que vocês têm tanta necessidade de estarem identificados com alguma coisa? E um deles falou: é porque sozinho eu me sinto só, eu me sinto pequeno, eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa. Mas na hora que eu estou engajado numa ideologia, num movimento, numa religião, ou numa, assim, até numa prática, vamos dizer assim, religiosa ou nacionalista, eu sinto que eu pertenço
alguma coisa, né? Então, o que a gente percebe é que o ser humano tem necessidade de se sentir pertencente a, ao- a uma religião, a uma nação, a um clube de futebol, a, a um sistema, enfim, é aquela condição de divisionismo, de vazio, que faz com que a pessoa tenha aquela necessidade de preenchimento, né? Aquela necessidade de ser alguma coisa além daquele sentimento pequeno de uma pessoa impotente, de uma pessoa que não tem condição de nem de estruturar bem a sua vida. Então, ela precisa de alguém ou de um grupo que vai orientá-la, que vai dar substância à sua vida, que vai fazer com que a sua vida até tenha um significado. As pessoas, quando não têm um grupo, não têm uma identificação, elas sentem como se estivessem soltas no mundo, sem uma orientação, sem alguém para seguir, sem um guru, sem alguém para dizer faça isso e não faça aquilo, isso é certo, aquilo é errado. Então, acaba que surge a necessidade de, de identificação que está associada também à necessidade de segurança. Na hora que você se identifica com alguma coisa, seja uma nação, uma religião, uma ideologia, a pessoa se sente mais segura, porque ela não está mais só. Ela não tem mais solidão, porque ela diz, não, agora eu pertenço a alguma coisa. Mas o que o Moço coloca, isso aí é uma grande ilusão, essa ilusão que você pode acabar com o sentido de solidão apenas aderindo a alguma forma de movimento. Então, nós temos que analisar esses impulsos que são típicos no ser humano, que geram fragmentação, que geram a separação, geram sofrimento. E na hora que você se identifica com uma nação, com um movimento, você é capaz até de matar para defender aquilo que passou a ser uma crença comum do grupo, né? Você vê, as guerras são fruto dessa identificação. Eu sou contra isso, ou eu sou contra o comunismo, ou eu sou contra é, o capitalismo, ou eu sou contra uma determinada religião. Então, eu vou combater aqueles que pensam diferente, aqueles que pertencem a outros grupos, porque aí eu vou me sentir mais forte. Então, você vê que é absurdo, né? As pessoas se sentem empoderadas e como se até matar o outro fosse lícito, porque existe uma guerra ideológica que não tem nada a ver com a realidade, que é pura ilusão, que é só uma criação mental, não é algo que vem do coração, não é algo que exista de fato, né? Tanto que já fizeram vários experimentos, né, de unir pessoas que estavam em guerra, né, de nações diferentes, de religiões diferentes, e fazer elas conversar. Elas percebem que elas não são diferentes. Na essência, o ser humano é um só, tem os mesmos anseios, as mesmas necessidades, a mesma natureza. Então, tudo isso que é criado e é alimentado pela propaganda, você vê que as ideologias são muito alimentadas pela propaganda. Você vê tanto os movimentos de direita como esquerda, agora então com as redes sociais, eles estimulam o extremismo. E isso aí gera o quê? Gera conflito, gera violência, e gera uma condição de separativismo que é terrível. Você vê recentemente a invasão dos três poderes em Brasília, né? Foi um movimento, foi estimulado por uma ideologia que não tinha nada a ver com a realidade. As pessoas acreditavam naquilo que elas estavam fazendo, porque foram condicionadas, foram levadas a ter uma percepção
de que era necessário fazer aquilo para salvar do comunismo, ou seja lá o que for. Então, é muito importante nós percebermos o quanto é cruel esse divisionismo e essa condição de identificação com qualquer coisa que seja. E o Krishnamurti, então, traz essa grande pergunta: será que nós não podemos viver sem ideologias? Né? Isso é uma coisa assim tão importante, porque sem isso a gente não vai conseguir viver em paz. Enquanto as ideologias, as identificações continuarem, enquanto se estiver assumindo um lado contra o outro, o conflito, a violência vai continuar. Então, essa é a pergunta que cada um de nós tem que perguntar, não é, Marcos? É possível não se contaminar e viver sem depender de um grupo, sem depender de uma ideologia, percebendo o mal que isso pode fazer para nós e para toda a humanidade? Pois é, Edu. E a coisa é tão complexa que a gente precisa compreender o processo de formação de ideias, né? O Krishnamurti ele fala sobre isso. Primeiro, ele fala assim: um homem amadurecido não toma partido, procura resolver, procura resolver diretamente os problemas do sofrimento humano, da fome, da guerra, etc. Só tomamos partidos quando somos moldados pelo intelecto, cuja função é fabricar ideias. Então, por que fabricamos ideias? Tomamos partido. Aí diz ele: ora, podem as ideias produzir ação, ou as ideias só têm o efeito de moldar o pensamento e, por conseguinte, limitar a ação. As ideias limitando a ação. Quando a ação é ditada por uma ideia, nunca pode libertar o homem. Investigar a ideação, a formação das ideias, sejam dos socialistas, dos capitalistas, dos comunistas, sejam as das várias religiões, é da mais alta importância. A reação da memória, que é o processo do pensamento, cria uma ideia. Por conseguinte, a ideia é sempre condicionada. Isso é, a ideia é o resultado do processo de pensamento. O processo do pensamento é a reação da memória. E a memória é sempre condicionada, porque a memória está sempre no passado. Então, essa questão da formação das ideias, o Krishnamurti chega a dizer algumas coisas. Ele diz assim: pensamento deve estar fora dos relacionamentos. Então, quando você, por exemplo, tem ideia sobre a sua esposa tem ideia sobre você, na verdade, você não está se relacionando com ela, você está se relacionando com a imagem que você criou dela, né? E, normalmente, quando a gente permite que o pensamento entre nos relacionamentos, ele normalmente nos torna egoístas, porque é onde a gente é bem melhor atendido, onde a gente tem satisfação, onde a gente tem prazer. Aí, se não for do meu jeito, eu não quero, né? Então, a relação onde o pensamento entra, ele é interesseiro. Ele deixa de ser aquela doação espontânea, aquela coisa livre de interesse, vamos dizer assim. A mesma coisa acontece no plano coletivo. Se as relações entre as nações se dão na base do interesse, toma lá da cá, nunca vai existir uma fraternidade real na humanidade. E aí ele fala sobre essa questão do nacionalismo, fazendo essa ligação direta com esse mecanismo interno, mental, de identificação, né? Olha o que ele fala assim: como abolir o nacionalismo?
Porque é o nacionalismo que cria a guerra, né? Cria as barreiras de migração. Agora mesmo morreram mais de 50 lá no Mediterrâneo, tentando furar a barreira migratória. O barco afundou, tinha 100 pessoas, 50 salvaram, 50 morreram. Isso é notícia de hoje. Então, assim, a gente vai vendo que essas barreiras, as fronteiras propriamente ditas, né, as barreiras migratórias, barreiras comerciais, tudo isso tem a ver com o nacionalismo. Ele disse: como abolir o nacionalismo? Isso só acontecerá depois de compreendermos todas as suas consequências. Exteriormente, ele é um fator de discórdias, classificações, guerras e destruição. Interiormente, psicologicamente, essa identificação com uma coisa maior, com a nação, com uma ideia, constitui, sem dúvida, uma forma de autoexpansão. Olha que interessante, Eduardo. Essa identificação com uma coisa maior, com a nação, com uma ideia, seja ela qual for, constitui, sem dúvida, uma forma de autoexpansão. Quando compreendermos o nacionalismo, seu processo total, que nasce dentro de cada um de nós, ele se extinguirá por si. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. O nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo Iver, o Marcos Rezende, dialogamos sobre temas ligados aos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, temas sempre palpitantes que tocam o nosso coração. E hoje o tema escolhido foi ideologias. Podemos evitar a contaminação por elas. Então você vê como isso é tão forte, Edu. Repara que quando tem jogo do Brasil, nós brasileiros ficamos loucos para acompanhar, torcendo mesmo aqueles que não são muito ligados em futebol. Porque talvez seja a única coisa que o brasileiro se acha o melhor do mundo, né? Porque ele é o único pentacampeão mundial até hoje, o Brasil, né? Então, é sempre uma competição, é sempre quem é melhor. E essa sensação de engrandecimento, ela é contagiosa, né? E a gente está vendo agora que, durante a Guerra Fria, a polarização era entre Estados Unidos e União Soviética. Eles fizeram guerra na Coreia, fizeram guerra no Vietnã, fizeram guerra em vários lugares, que era entre o comunismo e o capitalismo. Eu tive no Vietnã em 2018 e lá os comunistas ganharam a guerra, né? E uma coisa que me impressionou é que o país se chama República Comunista do Vietnã, mas tudo é capitalista, não tem nada de comunista, só o nome. Ou seja, eles tiveram uma guerra, morreram milhões de pessoas para ganhar a guerra, para, na prática, ficar só com o nome, né? Aí você vê que União Soviética e Estados Unidos rivalizavam. Agora, essa rivalidade continua. Quem que é a maior potência, se é a Rússia ou se é os Estados Unidos? No sentido de engrandecimento pessoal que cada indivíduo tem, né? Que vai ver o americano como um imperialista ou vai ver o russo como autocrático, né? Aquele poder ditatorial, etc, etc. Então, a gente vai vendo que as ideologias até mudam, né? Já não fala mais em comunismo versus capitalismo, pelo menos lá, porque eu até perguntei para o teósofo russo que esteve aqui no Brasil há pouco tempo se ainda existia comunismo na Rússia. Não, é totalmente capitalista. Agora, existem algumas políticas sociais que
são herdadas do comunismo. Como no Brasil também tem políticas sociais, né? Auxílio Brasil, Bolsa Família, tarará. Enfim, então, os seres humanos se dividem por ideias e, às vezes, por mera disputa hegemônica, né, de competição. Para que a gente possa falar em unidade da vida, que é o tema das nossas reuniões todas, Krishnamurti é a unidade da vida, a gente tem que entender como a nossa mente se sente engrandecida quando o nosso país é o campeão mundial de futebol, ganha a Copa do Mundo, né? Tudo bem, essa é uma competição mais leve, mas esse espírito de importância, ele permeia muitos países e muitas situações de domínio econômico, teorias econômicas que são verdadeiras ideologias e que são responsáveis pela miséria em muitas partes do mundo, né? Teorias que são ideologias econômicas. Então, você não tem só ideologia de esquerda e direita, não. Você tem ideologia política, ideologia econômica, ideologia religiosa, ideologia futebolística, ideologia nacionalista, de qualquer tipo. E, como a Blavatsky disse, a mente é assassina do real. Se nós não trabalharmos a nós mesmos para tentarmos perceber todos os tipos de influência que o mundo derrama sobre nós, seja através da propaganda, seja através dos modelos que a gente encontra na família que nasce, seja até na linguagem, porque quando você nasce em um país que fala uma determinada língua, essa língua você absorve toda uma cultura que tem a ver com valores que vêm naquela linguagem, né? Se nós tivéssemos nascido na China, nós falaríamos bem diferente e pensaríamos diferente também, não é, Edu? Então, essa é uma questão muito importante, porque não adianta a gente falar em fraternidade, em paz na terra, em harmonia, se nós próprios continuarmos tomando lados, contra ou a favor do que quer que seja. Isso não quer dizer aquele isento que não olha para nada, não, pelo contrário. Você pode ser extremamente combativo, mas combativo de atitudes pontuais, não combativos com uma bandeira de um lado, né? Você combate atitudes desumanas, atitudes cruéis, você combate atitudes de violência, você combate atitudes de abusos de diversas ordens, mas nunca criando lados. Porque toda vez que você cria o lado, você está ferindo a lei essencial da vida, que é a unidade de todas as coisas, né? Então, aí, parece muito sutil isso, mas é de uma importância, a meu ver, vital. É possível não ter lados. O que você me diz, Edu? Pois é, você falou você deu alguns exemplos bem significativos, né? E você me fez lembrar um caso que eu achei muito interessante, muito pitoresco até. Já faz algum tempo, na época do regime militar, na Argentina, o general Galtieri, que era o presidente militar na época do regime militar de lá, ele estava perdendo força, estava começando a ser criticado e estavam desafiando, vamos dizer assim, o próprio regime. Então, o que que ele fez? Ele criou uma guerra contra a Inglaterra, invadindo as Ilhas Malvinas, que os ingleses chamam de Falkland. Então, na hora que ele chegou na televisão e falou: as Malvinas são nossas, todo mundo se reuniu lá em frente à Casa Vermelha e houve aquele alvoroço todo, e todo mundo apoiou a invasão, a recuperação de uma ilha que era nossa, que fazia parte do patrimônio da Argentina. Então, ele criou todo um sentimento, ele fortaleceu o sentimento nacionalista, né? Achando que eles iam resgatar
algo que tinha sido invadido por uma potência estrangeira no passado e foram lá e tomaram as ilhas. E eles não esperavam que houvesse aquela reação da Inglaterra que acabou tomando de volta com muitas perdas. Mas o que eu achei interessante é que muitas pessoas, inclusive teosofistas, apoiaram o Galtieri quando ele tomou essa decisão de invadir as Malvinas. Todo mundo, tem que invadir mesmo. Por quê? Porque existia no subconsciente da nação aquele sentimento, né, que era compartilhado, que eles eram muito especiais, que era uma grande nação, que não podiam aceitar que uma ilha que já foi dela tivesse sido tomada por um colonizador e assim por diante. Então, é muito fácil as pessoas manipularem as mentes, contaminarem, como está até no título da nossa reunião de hoje, contaminar as mentes com esse sentimento de pertencimento. O nacionalismo é justamente esse sentimento. Eu pertenço a uma nação e, com isso, eu sou mais forte. Ou eu pertenço a uma religião e, com isso, eu sou mais forte. E aí existe aquela condição até energética, né? E a gente entende muito isso como teosofistas, como sendo o somatório de vários pensamentos que se somam e criam uma egrégora que é muito forte, capaz de influenciar muitas pessoas. Então, aquele sentimento, né, comum, né, que foi estimulado artificialmente, acaba sendo irresistível. E é o mesmo caso que a gente vê na Alemanha, né? A gente pergunta, poxa, mas como é possível que o povo alemão, que é um povo, né, culto, um povo tão preparado, tem toda uma história, se deixou contaminar pelo nazismo? Como é que foi possível uma coisa dessa e cometer tantas atrocidades, campos de concentração e coisas do tipo? É justamente essa onda, né? Esse nacionalismo, essa ideologia que acaba se espalhando e as pessoas inconscientemente aderem, porque o poder da ideologia está na força do pensamento. Se nós não estivermos conscientes, as ideologias penetram. Você vê como é que isso aí é interessante. Da mesma forma que, se você não estiver atento, a vontade de consumir também acaba prevalecendo. Você vê uma propaganda na televisão com gente bonita, e aí você, sem querer, você é levado a achar que você precisa daquela roupa, daquele carro, daquela casa, e acaba tendo a vontade, o desejo de possuir aquele bem, né? E às vezes faz grandes sacrifícios, se endivida para poder ter aquele bem. Então, é muito importante nós estarmos atentos para esse aspecto de como nós somos influenciados pela propaganda, por ideologias que têm uma força própria. Se nós não estivermos atentos, nós temos uma tendência a ouvir aquilo que nos traz um certo conforto, aquilo que, de certa maneira, confirma os nossos preconceitos. E quanto mais você se envolve em grupos ideológicos, mais você recebe aquela lavagem cerebral que faz com que você se sinta parte daquele grupo e contra as pessoas que professam e creem em alguma coisa diferente. Então, a única maneira, e o Krishnamurti enfatiza muito isso, a única maneira de nós vivermos em paz não é dizendo eu sou contra a ideologia, mas é você perceber como que elas são geradas, como elas são difundidas e como nós acabamos sendo influenciados, tomando lado em coisas que às vezes não têm nem importância, como o Marcos falou. Na hora do jogo de futebol, nós ficamos torcendo e ficamos tristes quando o Brasil perde. Poxa, mas qual a importância disso para a nossa vida? Nenhuma, né? É porque nós fomos condicionados a achar que, sendo brasileiros, o Brasil ganhando, nós vamos ser maiores.
Se o Brasil se tornar uma potência, nós vamos ser maiores. Então, aquele negócio, nós somos muito pequenos, mas com a identificação com as ideologias, com o nacionalismo, nós abandonamos aquela nossa pequenez e aí nós somos seres maiores, seres mais completos e seres mais poderosos também. Olha que coisa, né? Quando um país invade o outro, geralmente é porque tem interesses envolvidos, mas as pessoas aderem porque elas acham que com isso elas vão ser maiores. Quando Napoleão invadiu um monte de países, né, os franceses foram atrás achando que eles iam se tornar maiores por causa disso. E é tudo ilusão, né? É uma grande ilusão. E nós precisamos observar que é uma coisa histórica, uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, né? Se perde no tempo esse condicionamento que as pessoas se deixam condicionar, se deixam polarizar, se deixam convencer que elas são de um país, que elas são de uma religião e que tem que combater tudo que é oposto àquele seu grupo. E aí vem guerra, vem conflito, vem sofrimento, vem perdas. Você vê o que está acontecendo hoje na Ucrânia, né? Coisa absurda, né? Uma guerra, inclusive, entre países que faziam parte de um todo, já pertenceram à União Soviética, e tem a mesma religião, religião ortodoxa, e estão lá, né? Guerreando. E é uma coisa sem sentido, né? E cada interesse aí envolvido está alimentando a guerra. Então, nós temos que observar tudo isso e tentar entender os mecanismos que estão por trás da identificação e das ideologias e perceber que é possível viver diferente. E a palavra mágica é o amor. Edu, o Krishnamurti sempre fala que o nacionalismo é um veneno, né? E a gente passa por isso assim, meio que superficialmente e tal e tal. Mas se você olhar o mapa mundi, ele é todo divididinho em países, coloridinho, cada país com uma cor. A gente olha para aquilo como se tivesse sido sempre assim, né? Mas se você for olhar historicamente, essas linhas divisórias dos países já mudaram para lá, para cá, para lá, para cá, à custa de muito sangue, de muita morte, né? Essa mesma situação que eu mencionei, que bombardearam a casa onde nasceu Blavatsky. Blavatsky era russa. Então, a casa onde ela nasceu, na época, era a Rússia. Hoje é a Ucrânia, ou seja, a linha andou, né? E aí, depois, a Rússia quer voltar a linha para o outro lado. Então, nessas idas e vindas, né, quantas mortes acontecem? Você citou o exemplo das Malvinas, né, que eu me lembro, era jovem, acompanhei bem, né? O general lá estava perdendo popularidade, era uma ilha vazia, umas ilhas lá que só tinha umas ovelhas, não tinha quase nada lá, nem mesmo dizer que tinha um interesse econômico. Mas a invasão foi para levantar a moral nacional argentina. Então foi a coisa mais fácil invadir aquelas ilhas. Meia dúzia de soldados chegaram lá e pronto, né? Só que aí feriu o brio nacional inglês. Aí a dama de ferro, que era a primeira-ministra, Margaret Thatcher, mandou porta-aviões, mandou navio, mandou soldado. Eu lembro que tinha os mísseis Exocet, que eram terríveis, e aí ficaram famosos naquela guerra. Morreram milhares. E ela estava perdendo popularidade também na época, e ela usou isso para ganhar popularidade também, né? Essa retomada das Malvinas, das Falklands, foi usada também por ela para ganhar popularidade. Pois é, porque na prática aquelas ilhas não valiam nada. E aí gastou-se milhões de dinheiro, gastou-se vidas e vidas, tanto de ingleses quanto de argentinos, né? Por conta do nacionalismo, que é um veneno. O Krishnamurti tem toda a razão, né? Então, o nacionalismo é só uma espécie de ideologia. Mas a identificação com a igreja, a identificação com o partido político, a identificação com linha econômica, né? Tudo isso
são formas ideológicas, são ideias produzidas, e o Krishnamurti, como você falou, o antídoto para tudo isso é o amor. Só que o amor pressupõe o pensamento está fora das relações. Se você conseguir tirar o pensamento das relações, você deixa de ser interesseiro, você deixa de fugir de alguma coisa, você deixa de correr atrás de alguma coisa, você simplesmente expressa o amor, que, como disse ele, não tem passado nem futuro, né? Ele só se manifesta no agora. Isso tem que valer tanto para o individual quanto para o coletivo, mas não adianta falar isso como ideia. Isso tem que ser experiência vivencial de cada um de nós. Na medida que eu consigo tirar o pensamento das minhas relações, eu já estou mudando o mundo, ajudando pelo menos um bilionésimo, ou sei lá quantos bilionésimos da humanidade, já não está agindo mais em função de si mesmo, né? Me parece que essa dica que o Krishnamurti traz é tão fundamental que quando você ama, não há divisão, né? Se eu amo a minha esposa, eu não estou defendendo os meus interesses e os interesses dela, e vejo os interesses dela conflitantes com o meu. Existe uma comunhão de almas, uma comunhão de pensamentos, se existe um verdadeiro amor. Então, o amor, ele quebra a fragmentação. O amor, ele cria pontes, porque, na verdade, quando você ama, você está integrado, você quer, quer o bem do outro, porque você sabe que o outro e você não são coisas separadas, você e o outro são uma coisa só. Então, se você tem um amor pela humanidade, como é que você vai entrar em guerra com pessoas de outros países, ou de outras religiões, ou de outras crenças, né? De outras etnias? Às vezes, tem pessoas de etnias diferentes brigando dentro do próprio país, como aconteceu, né? Em Ruanda, nos Estados Unidos, na Guerra Civil. São coisas absurdas, né? Pessoas se matando por causa de cor de pele, por causa de religião, por causa de crença política. Então, se houver amor, nada disso vai acontecer. Porque eu amo, quando você ama a pessoa como ela é, independente do que ela pensa, independente das coisas que ela faz, porque o amor supera todas as coisas que são pequenas. O amor é muito maior, é a força maior da vida. Então, se nós pudermos desenvolver esse amor, todo o resto vai ficar em segundo plano. Mas aí, para esse amor estar, o eu tem que sair, né, Edu? Enquanto houver o interesse, esse amor vai ser projetado, vai ser desejo, vai ser paixão, vai ser apego, possessividade. O que a maioria das pessoas chama de amor não é amor. O amor é quando a gente consegue tirar tudo isso, aí vem aquele estado de doação pura, que não está barganhando, que não está negociando, né? E tudo está na mente, né? Então, para que o coração floresça, a mente tem que fenecer. Por isso a importância do pensamento está fora das relações. Estamos chegando ao final do nosso programa. Estejam conosco nas próximas edições desse programa e é bom lembrar que tanto esse programa estará disponível em breve no canal Suprem, já está disponível no canal da Sociedade Teosófica, assim como os programas antigos. Até a próxima, estejam conosco.